A frase baseado em uma história real certamente detém grande apelo em toda e qualquer obra. Saber que a trama que está sendo narrada, seja no campo da literatura ou através da linguagem audiovisual, tem respaldo na realidade, serve como um gancho para despertar o interesse do público acerca de um tema que gerou atenção, rendeu debates e, em alguns casos, até causou grande polêmica, a ponto de merecer um retrato através da arte. E com o cinema, a TV e os serviços de streaming sendo algumas das expressões artísticas de maior popularidade, era inevitável que muitas das produções que surgem todos os anos nessas mídias sejam biográficas ou reconstruções de um evento marcante em sua época. E quando uma figura de grande relevância na história da humanidade vem a falecer, seja pelo efeito da idade ou por situações externas, muitos autores decidem homenagear a personalidade e seus grandes feitos. Seres humanos singulares tanto para o bem quanto para o mal, como Gandhi, Nelson Mandela, Che Guevara, John Lennon, Elvis Presley, Adolf Hitler, Pelé, John Nash, Muhammad Ali, Charles Manson, Alfred Hitchcock, Ted Bundy e muitos outros já receberam biografias no cinema e em séries, e em alguns casos, mais de uma vez. E entrando nesse panteão, temos a Rainha Elizabeth II, que após 96 anos de vida, com 70 deles dedicados ao reinado da Inglaterra, veio a óbito na data de 8 de setembro de 2022. De nome Elizabeth Alexandra Mary, a rainha era filha do rei George VI e após a morte desse, veio a assumir a coroa aos 25 anos de idade. E ao longo de 7 décadas, presenciou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, os efeitos da globalização, o crescimento exponencial da tecnologia, em especial o advento da internet, as mudanças do Império Britânico e, mais recentemente, os atritos entre a Europa e a Rússia em face do conflito armado dessa com a Ucrânia. Além disso, a Rainha Elizabeth II também presenciou polêmicas e controvérsias dentro da sua casa e família, como os escândalos envolvendo seu filho e sucessor, o Príncipe Charles, em seu casamento com a Princesa Diana, essa que seria vítima de um trágico acidente que tornaria a imagem da família real questionável perante o público e a mídia. Apesar disso tudo, a rainha fez parte de toda uma geração. Presenciou e participou de grandes momentos históricos, e agora, dias após a sua morte, deixa um legado que, entre erros e acertos, será para sempre lembrado. E como esperado, artistas de todo o mundo já retrataram ao seu modo momentos importantes da vida da Rainha Elizabeth II, seja como protagonista ou como coadjuvante, que servem de porta de entrada para conhecer mais sobre a rica trajetória de vida da mais longeva governante da história do Império Britânico, com diversas atrizes renomadas dando vida a essa figura tão importante, por meio da grande tela do cinema. Dito isso, vejamos algumas das obras mais importantes a mencionar a Rainha Elizabeth II em seus enredos, ou que a trazem como protagonista em grandes eventos de sua vida. Em termos de documentários, existem diversos lançados diretamente para a TV, mostrando imagens da vida da Rainha Elizabeth II ao longo do seu longo reinado, assim como de seus familiares, sobretudo no que se refere ao conturbado casamento do Príncipe Charles e da Lady Diana. Porém, em Elizabeth, The Unseen Queen, temos uma viagem por toda a sua vida graças ao material em vídeo e em fotos inéditas, que não apenas são direcionados para os seus atos na vida pública, mas também nos seus afazeres e responsabilidades como esposa e como mãe. Em pouco mais de 1 hora e 15 minutos, somos levados para dentro da casa da família real, como poucos documentários foram capazes de fazer. O grande vencedor do Oscar de 2012, O Discurso do Rei, é focado na história do pai da Rainha Elizabeth, o rei George VI, que na época retratado no filme, era ainda o Duque de York e buscava um tratamento para seu problema de gagueira, o que conseguiu graças à ajuda de Lion Logue, um terapeuta com métodos pouco ortodoxos e que veio a se tornar um grande amigo do Duque e futuro rei. Na trama, o Duque, interpretado por Colin Firth, precisa superar a sua condição para assumir as suas responsabilidades como rei e fazer o discurso que levará a Inglaterra à Segunda Guerra Mundial contra o exército nazista. A Rainha Elizabeth seria mostrada ainda em sua infância, sendo interpretada pela atriz Freya Wilson. Um dos filmes mais aclamados de 2021, Spencer, narra a jornada da princesa Diana ao longo do Natal de 1991, onde após descobrir sobre a traição do príncipe Charles, precisa decidir se seguirá com o casamento e com suas responsabilidades perante a coroa, ou se seguirá com seus sentimentos e abandonará a vida repleta de luxos, mas também rigidez, desconforto e desconexão desse ambiente.
Com uma aclamada atuação da atriz Kristen Stewart, o filme busca especular sobre os últimos momentos da princesa Diana dentro da família real, entrando em sua mente diante de um ambiente que ao mesmo tempo é cortês e repleto de regalias, mas também desconvidativo e depressivo. No filme, a Rainha Elizabeth II é interpretada pela atriz escocesa Stella Gonet. Um dos aspectos mais carismáticos da Rainha Elizabeth II é o seu amor por animais, sobretudo por cachorros da raça Pembroke Corgi, conhecido por sua baixa estatura e personalidade dócil. Desde sua infância até o fim de sua vida, a rainha criou mais de 30 cachorros da raça, algo que veio a ser imortalizado através de um memorial de bronze em homenagem à sua mãe. Esse traço de personalidade da Rainha Elizabeth serviu de inspiração para o filme de animação Corgi Top Dog, lançado em 2019 pela Wave Pictures, mostrando o cachorro Rex como o favorito da rainha, mas que acaba se perdendo e precisa retornar para casa. Apesar da animação ter o seu charme no visual e um elenco de peso na dublagem, foi mal recebido pela crítica e fracassou nas bilheterias. Na obra, a Rainha Elizabeth II foi dublada pela atriz Julie Walters, na versão britânica, enquanto que na versão americana recebeu a voz de Mary Devon. Baseado no livro homônimo escrito pelo autor Andrew Morton, Diana, Her True Story, é um filme biográfico que relata a vida da princesa Diana, através de suas próprias palavras, revelando como poucos a vida dentro do Palácio de Windsor, a infelicidade em seu casamento, o relacionamento frio e distante com a Rainha Elizabeth e o legado que a princesa deixaria para o mundo, tanto em vida quanto em sua trágica morte. Lançado diretamente para a TV, o filme tem uma duração de 180 minutos e traz a Rainha Elizabeth II sendo interpretada pela atriz Annie Stybres, enquanto que a princesa Diana e o príncipe Charles são interpretados por Selena Scott Thomas e David Trefoil, respectivamente. Embora seja mais um filme focado na vida da princesa Diana, ele confere mais detalhes sobre a relação dessa com a rainha e os segredos sombrios da família real. Mais um filme lançado diretamente para a TV, Príncipe William, direciona seu foco para a vida do primogênito do rei Charles III e da princesa Diana. Logo após a morte dessa e sua jornada nos estudos, sua relação com seu pai e o aprendizado acerca da vida na família real e suas futuras obrigações. Embora seja um filme direcionado para a vida do príncipe William, ainda em sua juventude, o filme conta com a participação da Rainha Elizabeth, interpretada pela atriz Rosemary Leach, e servindo de curiosidade para aqueles que acompanham de perto a vida da família real. Mais um filme baseado na obra literária de Andrew Morton, a obra busca mostrar a gradativa erosão do casamento entre o até então príncipe Charles e a princesa Diana. Desde o início feliz e promissor da relação, até o polêmico divórcio, marcado pela relação extramatrimonial do príncipe com Camilla Parker Bowles. O único elo que os mantém unidos é a existência de seus dois filhos, William e Harry. Novamente concentrado no casamento de Diana e Charles, a trama ainda traz a presença da Rainha Elizabeth II, interpretada pela atriz Amanda Walker. O filme não teve boas críticas em virtude do melodrama e da construção estereotipada do casal central, mas conseguiu bons números, ainda mais levando em conta toda a polêmica da época acerca da separação. Antes mesmo do conturbado divórcio, a TV americana já havia transformado a história do príncipe Charles e da princesa Diana em formato de filme em 1982, com O Romance Real de Charles e Diana. Muitos anos antes do divórcio, a obra buscou mostrar o início do relacionamento do casal e seu casamento. O destino, como se sabe, não poderia ter sido mais irônico e a história de amor retratada no filme logo se tornaria um dos maiores pesadelos da família real, sobretudo para a Rainha Elizabeth II, aqui vivida pela atriz Dana Winter. É inevitável que o casamento entre a princesa Diana e o príncipe Charles tenha atraído tanta atenção de diretores, documentaristas e autores, que criaram diversas obras sobre o início, meio e fim da relação de ambos. Mesmo assim, também há obras direcionadas ao casamento bem-sucedido entre a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, que ao longo de 70 anos se manteram juntos e presenciaram as diversas mudanças não só na Inglaterra, mas em todo o mundo.
Possivelmente a obra mais marcante e aclamada a retratar a Rainha Elizabeth II nos cinemas, a rainha, como o título sugere, atrás para o protagonismo da história, que mostra o desafio da líder da família real, tendo que lidar com a trágica morte da princesa Diana, tendo que manter o assunto em sigilo, enquanto o primeiro-ministro Tony Blair e seu filho, o príncipe Charles, desejam torná-lo público e dar uma resposta real acerca da situação. Dirigido por Stephen Frears, o filme ganhou notoriedade como um dos melhores lançamentos em 2006, sobretudo pela atuação magnética da atriz Helen Mirren, que teve na Rainha Elizabeth II o papel de sua consagração, lhe rendendo o Oscar de melhor atriz na edição de 2007, além de muitos outros prêmios. Para se preparar para o papel, a atriz assistiu vídeos da rainha e manteve fotografias dela em seu trailer para captar o máximo possível das nuances da rainha, incluindo a sua forma de falar e expressões faciais. A estratégia foi muito bem sucedida, e diante do comprometimento da atriz, membros da equipe não conseguiam dissociar a atriz de seu papel. Além do cinema, a Rainha Elizabeth II também recebeu interpretações aclamadas na TV e nos serviços de streaming, como na série Playhouse Presents, onde fora interpretada pela atriz Emma Thompson, e principalmente na série de sucesso The Crown, onde foi vivida por 3 grandes atrizes, Clary Fox, Olivia Colman e Imelda Staunton, ao longo de 4 temporadas, com a 5ª prevista para novembro desse ano e com uma 6ª e última já confirmada. Em virtude dos escândalos e fim trágico que marcam o casamento de seu filho Charles III e da princesa Diana, a vida de Elizabeth II não teve a mesma divulgação nas mídias, algo que veio a ser remediado no início dos anos 2000, sobretudo graças aos trabalhos do escritor Peter Morgan, responsável tanto pelo premiado filme A Rainha, de 2006, quanto pela série The Crown, que retrata as diferentes fases da vida de Elizabeth II e de seu longo reinado. Com sua morte simbolizando uma perda incomensurável para toda a nação britânica, é provável que veremos mais obras voltadas a narrar a história de uma das maiores personalidades da história humana recente, que presenciou o mundo passando por inúmeras transformações ao longo de sua vida. Enquanto não temos novas produções anunciadas, ainda assim, há obras lançadas no cinema e na TV que servirão como amostra da mais importante líder da Inglaterra.